A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre os partidos políticos e religiosos que existiam em Jerusalém no primeiro século. Vamos analisar esses partidos de acordo com o relato de Flávio Joséfo e dentro do contexto do Novo Testamento. Mas antes, é muito importante que você não esqueça, deixa o seu like, dá lá o seu joiazinha, né? Deixa aquele positivo lá, inscreve-se no canal e compartilhe essa aula com o maior número de amigos possíveis. O objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que, com isso, tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história. Nesta aula, vamos demonstrar que haviam diversos pensamentos dentro do judaísmo. Essa era a razão óbvia de existirem os partidos, os movimentos judaicos. Vamos analisar esses partidos judaicos conhecidos, esses que foram citados no relato bíblico do Novo Testamento, e também aqueles que vão além do texto bíblico. Todos eles foram citados pelos historiadores, principalmente por Flávio Joséfo, que foi contemporâneo desses movimentos. Vamos analisar de uma forma histórica e literária esses partidos, esses movimentos, os grupos que estavam presentes em Israel e em Jerusalém, não só na época de Jesus, mas antes dele e depois de Jesus. Muito bem, vamos à aula. Analisando os 4 movimentos judaicos citados por Joséfo, percebemos que a origem, o início desses movimentos todos, está no movimento que chamamos de Hassidismo, ou seja, aquele movimento de revolta iniciado na era dos Macabeus, antes de Cristo. Todos esses movimentos, esses partidos ou essas divisões que existiam e dividiam as classes sociais, partiram dessa revolta, desse movimento chamado de Hassidismo, que ocorreu na era dos Macabeus. Vamos falar a respeito dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e falaremos também dos essênios e dos zelotes. No final abordaremos os helenitas e os herodianos. Estudar esses movimentos judaicos, seus pensamentos, as suas ramificações, as suas origens, é fundamental para entender o que acontecia naquele período do primeiro século. E, olha, eu chamo muita atenção, pois é muito importante perceber logo do início que todos esses movimentos, todos os que foram citados e vamos citar, são movimentos judaicos. Então, os fariseus, os saduceus, os escribas não são menos judaicos do que os helenitas e os herodianos. E essas questões, essas críticas que são feitas uns contra os outros, sempre tem como fundamento a ideia de querer impor a melhor solução. Todos se achavam possuidores do melhor jeito de interpretar o momento ou o modo correto de conduzir as coisas que eram de interesse comum. Perceba que isso ocorria da mesma forma como acontece hoje. Assim como nós percebemos o nosso dia a dia hoje, da mesma forma como nós falamos de política e religião. Dessa mesma forma ocorria naquele tempo. Cada um daqueles partidos ou movimentos partia do princípio de que possuía a melhor opinião a respeito das soluções dos problemas sociais. Outro fator dominante e determinante e muito importante é lembrar que nós não devemos perder de vista é que todos eles
Todos esperavam estar transmitindo de uma maneira correta, de uma maneira apropriada, cada um ao seu modo de interpretar. Cada um dos partidos queriam transmitir a verdadeira fé de Israel. Aquela situação em que todos vieram do mesmo tronco. A antiga fé de Israel era a mãe de todos esses movimentos. Desde o judaísmo desconhecido até aqueles movimentos contra o Templo de Jerusalém. Nesse sentido, não podemos esquecer que, num quadro geral, esses movimentos são irmãos, representando Israel, todos filhos de uma mesma fé. Essa aula está muito bem explicada num de nossos vídeos, que você pode achar aqui mesmo no canal. Muito bem, vamos começar analisando os 4 movimentos citados por Joséfo nas suas antiguidades judaicas. Nós lemos a seguinte afirmação: por um bom tempo, os judeus tiveram 3 seitas com diferentes conceitos filosóficos entre si: a seita dos essênios, a seita dos saduceus e a terceira seita dos chamados fariseus. Judas, o Galileu, foi autor da 4ª seita de filosofia judaica. Isso está em Antiguidades Judaicas, capítulo 17. Joséfo, nós devemos lembrar, ele escreve aos romanos, e é por isso que ele chama os grupos judaicos de filosofias. Ele menciona 4 grupos principais, mas existiam mais grupos menores, menos influentes. Entre esses grupos, conforme ele citou, percebemos na narrativa de Joséfo, desses 4 grupos, ele menciona o nome do 4º partido. Porém, naquele momento da história dos judeus e da invasão romana, eles sabiam que se tratava dos zelotes e todos aqueles pequenos grupos que esperavam libertar Israel através da luta armada. Mas como Joséfo escrevia para os romanos, ele não ia citar por nome, porque com certeza eles estavam ainda no auge da invasão e isso ia incriminá-lo. Ele ia ser provavelmente acusado de estar envolvido e conhecer, enfim, era um momento crítico demais para alguém que estava falando numa situação melindrosa. Enfim, todos sabiam que eram os zelotes. Prosseguindo no seu relato, ainda nas antiguidades judaicas, Joséfo diz o seguinte: nessa época, haviam 3 seitas entre os judeus, com diferentes opiniões sobre as ações humanas. Os fariseus, eles dizem que algumas ações, mas não todas, são obras do destino. E algumas delas estão sob o nosso poder, e que dependem do destino, mas não são causadas pelo destino. Mas a seita dos essênios afirma que o destino governa todas as coisas e que nada recai sobre os homens, exceto pela sua determinação. Os saduceus não acreditam no destino e que os assuntos humanos não estão sob o nosso domínio. Isso está na Antiguidades de Joséfo, capítulo 13, 171 e 173. Resumindo o que foi dito por Joséfo, fica melhor definido assim: os essênios acreditavam que todos os eventos são pré-determinados por Deus e ocorrem somente quando Deus deseja. Segundo eles, os humanos não podem fazer nada, a não ser aceitar o que foi determinado e está acontecendo, e isso tudo é pela determinação divina. Os fariseus acreditavam que somente alguns eventos são pré-ordenados por Deus. Os outros eventos são resultados do livre-arbítrio humano. Segundo eles, Deus domina sobre todas as coisas, mas existem alguns assuntos humanos que estão sobre o nosso domínio. Os saduceus acreditavam que não há destino, nada é pré-ordenado. Todos os eventos são resultados do livre-arbítrio. Segundo os saduceus, eles não
acreditavam em forças divinas, essas forças divinas movendo o mundo. E muitos dos assuntos humanos não estão sob o nosso domínio, ou seja, eles não acreditavam que Deus dominava tudo e também alguns dos assuntos humanos, mesmo nós dominando tudo, porém fogem ao nosso domínio. Nós não podemos prever e nem controlar, mas são assuntos nossos. Enfim, esses são os saduceus. Resumindo, da maneira que Joséfo apresentou a filosofia judaica da época, em linhas gerais, o partido dos fariseus é aquele que oferece, vamos dizer assim, um meio termo. Perceba que com os essênios, Deus faz tudo. Em todos os sentidos, o homem não faz nada. Na visão dos essênios, o homem se torna uma marionete, Deus é que controla tudo. Já os saduceus, Deus não intervia em nada, Deus não se mete nos assuntos, Deus não interfere nos destinos do homem, o homem é responsável por todas as suas ações, mesmo que existam coisas que estão fora do seu alcance, mas ainda assim é resultado de coisas que o homem faz ou deixa de fazer. Nesse quadro geral apresentado por Joséfo, esses dois são os extremos. Um Deus faz tudo, o outro Deus não faz nada. Já os fariseus estão no meio termo. Os fariseus, nesse sentido, acreditam que sim, Deus domina sobre tudo. Deus é soberano. Mas muitas coisas estão sobre a responsabilidade do homem. É importante ressaltar o papel fundamental nisso tudo do movimento racídico. Esse movimento foi ocorrido no período dos Macabeus e essa revolta, esse movimento inicial, é ela que determinará a existência desses 4 grupos mencionados por Joséfo. Ou seja, o livro dos Macabeus menciona esses homens piedosos e é justamente isso que significa o termo Hassidim, significa misericórdia, lealdade, amor, bondade. Então, o nome desses homens piedosos vem dessa palavra Hassidim. E acredita-se que foram eles que lançaram o fundamento para a existência desses 4 grupos mencionados por Joséfo e mencionados também no Novo Testamento. Os Hassidins foram descritos como guerreiros determinados, capazes e zelosos da lei de Deus. Isso está em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 43 e 44. Está em 2 Macabeus, capítulo 14 e 6. E ainda assim, além de serem esses guerreiros determinados, eles eram rápidos e dispostos para fazer a paz. Isso está escrito em 1 Macabeus 7, 12 e 17. Esses Hassidim se juntaram à resistência armada dos Macabeus, está em 1 Macabeus 2 e 42. Os hassidistas podem ter sido membros de famílias sacerdotais, está em 1 Macabeus 7 e 14. Possivelmente eles foram rebeldes judeus que se recusaram a lutar no sábado. Era dia de ir para a guerra, era para lutar, mas era sábado e eles não foram. Então eles foram massacrados. Está lá em 1 Macabeus 2, versículo 31 até o 39. O hassidismo não era um grupo específico ou um partido, mas provavelmente eram diferentes grupos ou partidos judaicos preocupados em manter a fidelidade, a lei e a devoção ao povo de Israel. Percebam que já no início haviam variedades de pensamentos, porém eles se mantinham unidos contra o inimigo comum. Assim que surgia a ameaça, eles se reuniam de comum acordo para acabar com aquela ameaça. Muito bem, o hassidismo não permaneceu como um grupo coeso. É importante lembrar que os antigos Hassidim não devem ser confundidos jamais com o movimento dos judeus racídicos do século XVIII, conhecidos por muitos hoje, mas isso não é o assunto para agora. Nós estamos falando dos Hassidim do período macabaico. Muito bem, vamos falar agora sobre os fariseus e os saduceus.
esses dois grupos são os mais mencionados no Novo Testamento, mas vamos analisá-los segundo o que escreveu Joséfo. Joséfo escreveu o seguinte: os fariseus são considerados como os mais hábeis na explicação exata de suas leis. Dizem que todas as almas são incorruptíveis. As almas dos homens bons só se transferem a outros corpos, mas a alma dos homens maus estão sujeitas à punição eterna. Mas os saduceus não consideram a fé da ressurreição e declaram que Deus não está preocupado se fazemos ou não o mal. Negam a duração imortal da alma e as punições e recompensas em Hades. Isso está em Joséfo Guerra, segundo volume, 162 e 165. Resumindo esse pensamento apresentado por Joséfo, nós podemos dizer o seguinte, segundo ele: os fariseus acreditavam que as almas são eternas. Só as almas das pessoas boas participarão da ressurreição. As almas dos homens maus serão punidas por toda a eternidade. Os saduceus acreditavam que as almas não são eternas e por isso não existe o Hades. Não há recompensas, não há punições e nem ressurreição e nem tampouco destino. Isso pelo que Flávio Joséfo descreveu. Pois bem, segundo Flávio Joséfo, no pensamento dos saduceus não sobrava nada para nós. E aí você pergunta, como que eles chegaram nesse raciocínio? Como que os saduceus têm essa postura, se eles também são pessoas observadoras da lei e da lei de Moisés? Como eles chegaram nesse tipo de raciocínio sendo judeus? Bom, basta lembrar que na Torá, a Bíblia, nós temos textos que dão essa ideia, pode dar margem a essa interpretação. Vejamos, por exemplo, no livro de Jó. Está escrito assim: mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Isso está em Jó, capítulo 14, versículo 10. Ou ainda tem trechos mais esclarecedores desse pensamento, como o que foi escrito em Eclesiastes. Perceba como está escrito: então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Essa talvez seja uma das falas mais bíblicas sobre a morte e o que acontece. Porém, com os fariseus era diferente. Eles já pensavam mais adiante, ou seja, pensavam progressivamente. Nesse sentido, eles estavam pensando não só na ressurreição como uma realidade, mas eles pensavam também na imortalidade da alma, pois o espírito que volta para Deus é imortal. Falando ainda dos fariseus, os fariseus são muitas vezes retratados como hipócritas, inimigos de Jesus. E realmente, se observarmos somente a forma como se lê nos evangelhos, principalmente a partir de Marcos 3, por exemplo, está escrito assim lá em Marcos 3, versículo 6. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Esse versículo está em Marcos 3 e 6. Jesus critica os fariseus na maioria das vezes, mas há também uma imagem positiva dos fariseus, retratada especialmente já no Evangelho de Lucas. Havia diferentes tipos de fariseus que discordavam entre si. Veja que existiam os seguidores de Hillel e os seguidores de Shammai. É muito importante e é preciso entender que esses dois mestres rabinos, Hillel e Shammai, eles estão à frente do Sinédrio exatamente no período em que Jesus nasceu. E também depois, durante todo o período do seu ministério terreno, os seguidores de Hillel e Shammai permaneceram mantendo essas influências dos ensinamentos deles.
No entanto, esses debates de Jesus com os fariseus, é preciso entender que esses argumentos apaixonados que Jesus teve em Mateus, no Evangelho de Mateus, foram feitos num ambiente doméstico, digamos, entre eles, muitas vezes, e na maioria das vezes, focado nas implicações práticas das diferentes interpretações da Torá. Eles tinham disputas sobre as halachás. Halachás são um conjunto de leis que regem o judaísmo. E as interpretações dessas halachás. Esses desacordos não eram acerca de princípios fundamentais. Essa questão fica muito clara no capítulo 3 de Mateus, por exemplo, que mostra João Batista falando com os fariseus e também com os saduceus, dizendo: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Está em Mateus 3, versículo 7. E em outra ocasião, Jesus disse: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, façam tudo o que eles disserem para vocês, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, do 2 e 4. Nesses trechos do Evangelho de Mateus, João chama ambos os fariseus e saduceus por nomes. E Jesus diz que os fariseus não seguem seus próprios ensinamentos. E essa acusação de Jesus é uma das acusações mais graves que Jesus faz aos fariseus. No livro de Atos dos Apóstolos, os fariseus também são citados. Perceba. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos os povos, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Está em Atos capítulo 5, versículo 34 e 35. Outro versículo em Atos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem as leis de Moisés. Isso está em Atos, capítulo 15, versículo 5. O mestre Gamaliel era um grande professor, era o que nós chamaríamos depois de rabino, porque nessa época ainda não tinham essa denominação, rabino. Mas o mestre Gamaliel era da escola de Hillel, e ele era neto de Hillel. E segundo os relatos do Novo Testamento, Paulo foi ensinado por esse mestre Gamaliel. Em Atos 15, alguns dos seguidores de Jesus eram fariseus. Por isso, a narrativa deixa clara que nem todos os fariseus eram considerados horríveis ou maus, pois é inegável que existiam bons e maus fariseus ao mesmo tempo. Ainda no livro de Atos, nós encontramos o seguinte relato, quando o apóstolo Paulo confessa que ele mesmo era um fariseu. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Esse relato está em Atos 23, versículos 6 e 9. O apóstolo Paulo cria uma divergência doutrinária entre os membros do conselho que estava julgando ele e diz ser um fariseu no presente momento,
Perceba, ele diz, eu sou fariseu. E ele não está mentindo. A crença que ele tinha e passou a ter em Jesus de Nazaré não comprometia todas as suas crenças e estilo de vida como fariseu, visto que as crenças que ele passou a adotar com Jesus de Nazaré eram perfeitamente compatíveis com aquelas que ele acreditava. Tanto era verdade que os membros do tribunal acabaram libertando ele. Todos os grupos, até hoje, possuem membros indesejáveis. Os fariseus e outros rabinos das gerações posteriores criticaram e frequentemente denunciaram a hipocrisia. O rabino Eleazar declarou: qualquer pessoa que for hipócrita trará a ira divina sobre o mundo. Essa declaração do Rabi Eleazar está lá no Talmud babilônico, na Sotá 41b. O que fica bem claro nesse ensinamento do Talmud é que não existe um grupo coeso. Por isso não se pode dizer que todos os fariseus da época de Jesus eram ruins, pois ainda que realmente existam muitos textos no Novo Testamento dizendo que os fariseus são raça de víboras, hipócritas, é importante lembrar que Nicodemos, além de Paulo, Nicodemos, aquele mesmo que foi encontrar com Jesus à noite, era fariseu. E nessa palestra particular que Nicodemos teve com Jesus, lá em João 3, ele não falou apenas por ele mesmo. Lembre-se que Nicodemos falou para Jesus da seguinte forma: nós consideramos que você vem da parte de Deus, porque ninguém faria o que você faz se não viesse da parte de Deus. Isso significa que ele falava pelos outros fariseus que pensavam igual. E isso demonstra que nem todo fariseu podia ser considerado ruim. Muito bem, essa foi uma pequena divagação sobre os fariseus. Isso no que está contido no pensamento de Joséfo. Muito bem, mas agora vamos falar um pouco sobre os saduceus. Esse termo saduceu vem de um sacerdote chamado Zadok. Expressar essa palavra Zadok em português, nós falamos Zadok, mas o correto é Tzadok. E eu quero esclarecer que esse nome Tzadok, ele fica Zadok porque está aportugueseado. E a pronúncia correta, Tzadok, vem da palavra hebraica Tzadik, que significa justo, legal, certo, reto. Então, tzadik tem essa conotação de justiça. Um fato muito interessante sobre os saduceus é que tudo que nós sabemos a respeito desse partido ou classe, tudo que nós sabemos ficou conhecido através de referências históricas onde outros disseram algo sobre eles. Nós não possuímos quaisquer escritos, ninguém tem, de autoria de alguém que se dissesse: eu sou saduceu e estou escrevendo sobre nós. Entenda, nenhum escrito de autoria deste grupo e que possamos dizer claramente que é deles, que expressem as suas crenças. Quando nós lemos os evangelhos, o Talmud, ou então até os manuscritos do Mar Morto, esses documentos foram escritos falando contra os saduceus, ou em oposição aos saduceus. Portanto, vai ser muito difícil você achar algo escrito elogiando, falando alguma coisa boa a respeito sobre os saduceus, porque todos o que nós temos é das outras seitas falando contra eles. Por isso nós sabemos que eles existiram. Eles eram o menor dos 4 grupos mencionados por Flávio Joséfo, mas provavelmente eles eram os mais influentes na política, porque eles eram sacerdotes e provavelmente eles vinham dos asmonianos. Nós falaremos sobre Hircano e
essa elite que surgiu depois dos Macabeus, mas é para outro momento. Então esses sacerdotes, provavelmente asmonianos, eles eram membros da rica elite, da elite mais rica, e as suas crenças foram abraçadas, né, o que eles criam, o que eles faziam, o que eles acreditavam, apenas as pessoas da elite é que participavam desse raciocínio e desse partido. Eles estavam profundamente interessados, prestem atenção, nos assuntos relativos ao Templo de Jerusalém e à estabilidade política. Por quê? Porque ambas as situações, o templo e a política, asseguravam, garantiam a sua existência e suas operações. Muito bem. Segundo o que escreveu Flávio Joséfo, e nós também percebemos isso nos relatos do Novo Testamento, havia uma rivalidade também entre os fariseus e os saduceus. Percebam o que Joséfo diz. Os fariseus transmitiram um legado de muitas observâncias por meio dos pais, que não são escritas na lei de Moisés. E por essa razão é que os saduceus as rejeitam e dizem que estimamos as observâncias obrigatórias que estão na palavra escrita, mas não devem considerar o que é derivado da tradição dos nossos antepassados. E a respeito dessas coisas é que as grandes disputas e diferenças surgiram entre eles. Enquanto os saduceus são capazes de persuadir ninguém, exceto os ricos, e não a subserviente população, mas os fariseus têm a multidão do seu lado. Isso quem escreveu foi Joséfo nas suas Antiguidades, 13, 297 e 298. Resumindo o que Joséfo está expressando aqui nas Antiguidades, os fariseus, eles acrescentaram muitas observâncias com base nas suas próprias tradições, e essas observâncias não estão na lei de Moisés, na Torá. E eles acrescentaram 615 no total, apesar de todos esses acréscimos, 615 no total, eles ainda eram, segundo Joséfo, eles ainda eram o partido mais popular entre a população, os fariseus. Agora, segundo ele, os saduceus, eles discordavam de todas as tradições, essas 615 tradições que os fariseus acrescentaram na lei, eles eram contra tudo isso, porque elas não estavam na Torá. Foram os fariseus que inventaram, que acrescentaram, enfim. Mas apesar de os saduceus serem liberais com a rigidez da lei, eles não eram um partido popular. Então, por mais que eles fossem mais liberais, mais abertos à interpretação somente da Torá, e aí ficavam isentos das outras obrigações que os fariseus, na visão deles, inventaram, né? Apesar de ter toda essa liberdade, mesmo assim eles não conseguiam conquistar o povo. A única coisa que eles conseguiam conquistar eram os ricos elitizados. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre os essênios e os qumranitas. E espero que fique bem claro que, apesar de estarem associados de uma maneira muito profunda, essênios e qumranitas nem sempre são a mesma coisa. Os habitantes de Qumran não foram mencionados no Novo Testamento. No entanto, muitos acreditam que há referências indiretas aos seus pontos de vista religiosos nos evangelhos. Nós vamos entrar nessa questão agora. Nós estamos falando sobre o que Joséfo pensa a respeito deles e damos alguma relação com o Novo Testamento. Aqueles que viveram em Qumran podem ser chamados de qumranitas, mas os membros do movimento mais amplos, mais aplicados, são chamados essênios. Eles viviam em assentamentos, os essênios, em todo Israel. Então entenda bem. Os qumranitas são os que habitavam Qumran. Existia essênios ali, uma grande maioria. Mas o movimento dos essênios não se limitava somente a Qumran.
Eles tinham assentamentos em todo o território de Israel. Tanto os habitantes de Qumran como os essênios, ambos tinham crenças centrais e semelhantes, mas eram também um grupo muito diversificado e podem ter visto o seu papel de forma diferente. Né? Então, mesmo entre os qumranitas e os essênios existiam essas divergências pequenas, mas existiam. Os historiadores como Flávio Joséfo, Filon, Plínio o Velho mencionam os qumranitas. Inclusive, Joséfo passou uma parte da juventude dele sob a influência dos essênios. Os essênios, em suas obras, esses historiadores citam eles, comparando as descrições e as diferenças consideráveis que existem. Segundo Flávio Joséfo, a doutrina dos essênios é esta, que todas as coisas são melhores atribuídas a Deus. Eles ensinam a imortalidade da alma. Estima-se de que os frutos da justiça devem ser obtidos com sincero esforço. Eles são excluídos do tribunal comum do templo. Eles são totalmente viciados em agricultura, aficionados acerca da virtude, e isso em justiça. Na verdade, a tal ponto que, como nunca antes visto dentre os outros homens, a instituição deles não impede de ter tudo em comum, para que um homem rico não goze mais da sua própria riqueza do que aquele que não tem absolutamente nada. Quem falou isso foi Joséfo nas suas Antiguidades, capítulo 18, do 18 ao 20. E ele sabia disso, que ele participou lá na sua juventude. Você pode conferir isso no nosso vídeo que tem na internet, né, no canal do YouTube, sobre Flávio Joséfo. Os essênios, eles eram conduzidos pelos sacerdotes zadoquitas. E lembre-se que a pronúncia é tzadoquitas, que esses sacerdotes, eles abandonaram o templo de Jerusalém porque eles consideravam que esse templo estava corrompido. Esses sacerdotes dos essênios, esses comandantes dos essênios, eles salientaram rituais de pureza, eles compartilhavam todas as riquezas e viviam em comunidades. E essas comunidades são aquelas que nós chamamos de comunidades sectárias. Eles faziam trabalhos de benevolência entre os pobres, então faziam muita assistência social da época. Os essênios eram bem rigorosos em suas interpretações dos mandamentos da Torá. Eles mantiveram uma perspectiva escatológica da vida, ou seja, eles acreditavam que o fim estava próximo, estava muito próximo, e era preciso estar preparado para uma guerra cósmica final, e essa guerra ia acontecer entre os filhos de Deus, os Bnei Elohim, contra os homens de Belial. E é interessante que nos escritos não se encontra nenhuma menção sobre Satanás ou diabo. Encontramos algumas menções que falam sobre Belial, que em hebraico significa literalmente o inútil, o vazio. Portanto, eles falavam do fim dos dias, da guerra de Deus, da destruição final e do julgamento. Por causa dessa crença acerca do fim iminente, alguns dos seus membros escolheram ser solteiros, eles eram celibatários, em vez de se casar e ter uma família, porque como eles acreditavam que o mundo já ia acabar, para que ter família? Então eles eram uma sociedade totalmente machista. Os essênios, eles não eram pacifistas. Apesar de eles viverem em paz, pregarem a paz, a saúde, a agricultura, essas coisas, eles não eram pacifistas. Porém, também, eles não pareciam ser violentos, e uma coisa que tem que ficar bem clara, eles não apoiavam aqueles esforços revolucionários dos zelotes. Como grupo, os essênios, eles protestaram contra os saduceus.
e sua gestão corrupta do templo. É claro, lembre-se, né, que os essênios, eles acreditavam que o templo era corrompido, que aquilo tudo era uma impureza total, era contra Deus. Então, é claro, os saduceus, que eram totalmente a favor do templo, eram os seus rivais absolutos. E lembre-se que os saduceus eram interessados em manter todo aquele aspecto ritualístico do templo, porque era aquilo que mantinha a elite dominante, era no templo que entrava o dinheiro, enfim. Portanto, esses saduceus eram a personificação de tudo que os essênios repudiavam. E os essênios também não eram somente contra os saduceus. Eles se prostraram também, eles permaneceram, se ficaram contra os fariseus por causa das tradições que eles acrescentaram, que eles colocaram ali para interpretar a Torá. Então, os essênios eram totalmente contra os saduceus pela riqueza e opulência e o aproveitamento das coisas materiais no templo, que eles corromperam, e eram contra os fariseus, porque os fariseus deturparam na visão deles a Torá, acrescentando aquelas 615 e as outras cerca que eles fizeram na Torá. Agora vamos falar um pouco dos zelotes e também dos judeus militantes, segundo Flávio Joséfo. Joséfo escreveu o seguinte: mas Judas, o Galileu, foi o autor da seita quarta de filosofia judaica. Estes homens estão de acordo com as noções farisaicas, mas eles têm uma fixação inviolável à liberdade e dizem que Deus deve ser o único e soberano Senhor. Eles também não valorizam qualquer tipo de morte e tampouco desejam a morte de seus amigos e parentes. Eles não temem nada ao ponto de chamar qualquer homem de Senhor. E desde que esta severa resolução deles é bem conhecida por muitos, eu não vou falar mais sobre esse assunto. Joséfo está falando isso nas suas Antiguidades, capítulo 18, 23 e 24. Lembre-se, como eu já falei no início dessa aula, Joséfo está escrevendo para os romanos. Então, se ele se aprofundasse muito nesse assunto em relação aos zelotes, aos oponentes dos romanos, ele corria um alto risco de se incriminar. Muito bem, muitos zelotes eram revolucionários e a ideologia deles baseava-se na crença farisaica da Galileia. A província da Galileia, ficou muito tempo sem a influência dos fariseus, dos saduceus e da elite romana. Nunca foi uma região muito helenizada e nem romanizada, por assim dizer, e as elites do templo ficaram distantes. Por isso a Galileia foi berço de muitos revolucionários que não aceitavam essa dominância. Enfim, isso é assunto para outra ocasião. Mas eles eram nacionalistas ao extremos e também na orientação da interpretação da Torá, eles observavam fielmente, eles eram zelosos por isso, né? Eles eram bem comprometidos e não tinham medo da morte, não. Os zelotes, eles eram revolucionários cujas crenças se baseavam nessas crenças da Galileia. Os zelotes desprezavam o governo romano e os seus colaboradores. Quem colaborasse com Roma também eles odiavam. E eles não pensavam duas vezes para entrar em luta armada. E dentro dos zelotes haviam grupos militantes dentro do próprio partido dos zelotes, por assim dizer. Haviam esses grupos. E entre esses grupos especiais que haviam dentro do grupo zelotes, tinha os sicários, que eram fanáticos. Esses sicários eram os assassinos de elite. Eles não temiam a morte e entravam em guerra contra o romano e todos que estivessem apoiando. Então existiam esses sicários. Encontramos relatos
sobre os zelotes nos evangelhos também, no Novo Testamento. Alguns desses zelotes supostamente eram discípulos de Jesus. Vamos ler os textos que falam sobre eles. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 2 e 4. Um dos discípulos de Jesus, Simão, foi descrito como um zelote. Está lá em Lucas 6, versículo 15, Atos 1, versículo 13. Em algumas versões, ele é chamado de cananita, no versículo 4. Isso é um erro de tradução. Cananaios é uma transliteração do hebraico caná, que significa zelo ou ciúme. Está lá em Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 4, versículo 24. Então, ele era zelote. Judas, ficou conhecido como Judas Iscariote, com base nas ações que ele fazia, muitos também acreditam que ele era um zelote. Tiago e João da Galileia foram chamados de filhos do trovão, e eles também podem ter sido zelotes pelas suas ações. Quando Jesus foi negado para ele a hospitalidade em Samaria, esses dois, Tiago e João, queriam que descesse fogo do céu, fogo celestial, do mesmo jeito que aconteceu em Sodoma e Gomorra, para destruir todos os samaritanos. Então perceba que eles eram sanguíneos, né? É por isso acreditam que eles eram zelotes, por ter essa disposição para combater. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre os helenitas e os herodianos, que também são partidos judaicos do primeiro século, porém com algumas peculiaridades diferentes desses grupos que nós estudamos até agora. Para isso, nós temos que falar um pouco sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o grego, foi o grande responsável pela helenização dos territórios da antiguidade. Por suas conquistas vastas e por tornar possível e popular para aqueles que não eram gregos a aceitação de muitos aspectos da cultura grega. Dentre as pessoas do Mediterrâneo, os judeus também foram influenciados pela força cultural que Alexandre trouxe, né? Essa força cultural do helenismo. Muitos judeus na diáspora foram helenistas por causa do ambiente grego, do ambiente helênico, enfim. Os livros de 1º e 2º Macabeus trazem uma luz esclarecedora sobre esse período. Muitos judeus da diáspora foram helenistas. O historiador Filon de Alexandria é um exemplo disso. O diácono e mártir, primeiro mártir, Estevão, lá no livro de Atos. E até mesmo o apóstolo Paulo. Alguns foram helenistas por convicção e ativamente procuraram influenciar os outros admiradores com esses costumes gregos. Perceba o que diz Atos dos Apóstolos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Está em Atos capítulo 6, versículo 1. Falava e disputava Paulo também com os helenitas, mas procuravam matá-lo. Esse é um pequeno trecho de Atos 9, versículo 29. Esses são os helenitas. Muito bem, sobre os herodianos. Não está claro quem exatamente eram esses herodianos. Tudo o que nós sabemos é que havia uma ligação com o rei Herodes, Herodes o Grande,
aquele que fez muitas obras em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que eles faziam parte de um partido político em Israel, possivelmente conectado com os helenitas, que eles apoiavam Herodes e a submissão a Roma. Esses chamados herodianos achavam que a resposta divina para a solução de todos os problemas da nação era justamente o Império Romano. Perceba o que diz Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Esse pequeno trecho do Evangelho fala sobre esses partidos que foram disputar com Jesus na sua doutrina. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isso está em Marcos 8, versículo 15. Muito bem. Resumindo o que aprendemos nessa aula, o Novo Testamento pinta uma imagem vívida de uma sociedade judaica diversificada, fraturada, ao longo de linhas políticas e da lealdade entre as suas tribos e ao Estado. Ainda ajudam essa divisão as várias interpretações da Torá, as interpretações das tradições, as ocupações, a teologia, enfim, esses fatores influenciam nessas divisões. Por isso existiam esses partidos com sua diversidade de pensamentos. E existem, na narrativa bíblica do Novo Testamento, muitas lacunas, muitas perguntas. São nomes que são citados sem dizer de onde nem porquê, porque não é um detalhamento histórico. Porém, Flávio Joséfo, o historiador, preenche muitas dessas lacunas com detalhes de várias crenças e várias práticas judaicas daqueles dias, afinal eram contemporâneos. E isso nos ajuda a ver esses contrastes. Mas Joséfo não está sozinho. Os manuscritos do Mar Morto, a literatura judaica do período do Segundo Templo revelam ainda mais detalhes sobre as diversas crenças judaicas, os diversos partidos judaicos pré-rabínicos do primeiro século. E vejam que eu disse pré-rabínicos. E esse é um tópico que nós iremos explorar fartamente, que nós vamos explorar bastante nas aulas futuras. Não deixem de ver as próximas aulas do contexto do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom estudo da Palavra de Deus e até a próxima aula.